Muito obrigado, Ricardo, pela presença aqui na nossa aula da disciplina Beatles, Cultura de Fãs, né, e consumo. É um prazer imenso recebê-lo, né? O Ricardo, ele é uma figura, né, que eu tenho muito carinho por ele, porque ele é um fã e ele é aquele fã que não se ateve apenas, né, a gostar da banda, a curtir a banda. Ele mergulhou profundamente no universo, né, que os Beatles proporcionam para a gente e se tornou um grande pesquisador, né? E ele é responsável, né, por dois livros, né? Ele escreve dois livros, né, sobre os Beatles. Um, inclusive, é o meu livro de cabeceira para essa disciplina, que é o primeiro livro dele, Beatlemania, né? Ele só não está na nossa bibliografia porque eu falei com o Ricardo antes, ele estava esgotado, né? Aí eu não posso pôr um livro que estava esgotado na nossa bibliografia. Mas ele escreveu recentemente também um outro livro já sobre a carreira solo. Ele tem já um longo percurso, né, de historiador e pesquisador. Eu estava aqui, antes da aula começar, eu estava brincando com ele que a primeira vez que eu o conheci foi em 1992, eu tinha 16 anos, né? E ele foi muito carinhoso, autografou lá um projeto que ele estava fazendo na época, né? Que ele tinha feito na época para mim. Eu falei, pô, Ricardo, com certeza tu não lembra daquela criança, mas aquela criança estava lá te prestigiando, aquele fã dos top 10 moments de 1992, quando eu tive a honra de conhecê-lo, né? E depois, na vida adulta, né, a gente, em virtude de amizades em comum desses grupos, né, da Beatlemania, principalmente Lise, Nélio, o nosso finado Lula, Luiz Tiribás, né, a gente estabeleceu um relacionamento aí de amizade, né, e respeito dentro desse grupo de Beatlemaníacos. Tá bom? Então, passo a palavra agora para o Ricardo, ele vai fazer uma pequena apresentação dele e a gente depois aqui na mediação eu vou conduzindo a aula e como a gente fez na primeira palestra, eu vou deixar depois as perguntas para vocês depois da fala dele. Então, Ricardo, seja bem-vindo aqui na nossa disciplina, seja bem-vindo aqui, apresento e deixo você aí para falar sobre a sua história, né, que também envolve a Jovem Guarda, né? A gente vai falar sobre esse assunto também. Bom, obrigado de novo, obrigado pelo convite. Sempre, eu já te falei, sempre que você convidar, eu sempre vou participar, só não vou participar quando for realmente impossível. Eu acho muito legal essa iniciativa, eu acho legal a gente levar os Beatles num ambiente diferente, não é aquele ambiente de um show, não é o ambiente do colecionador, nós estamos numa universidade, a gente está numa disciplina de uma universidade falando sobre um grupo que começou há, vamos botar assim, há 60 anos atrás, né? Quando eles realmente se tornaram um grupo, quando foram para a Alemanha. Então, são 60 anos, cara, e eles estão aí, nós estamos aqui falando sobre eles, e se comprando discos, e o Paul McCartney é primeiro lugar com o último disco que ele lançou agora, durante a pandemia, ou seja, é uma coisa muito louca, né? Bom, esse meu amor pelos Beatles, isso é uma coisa legal, né? Eu nasci em 1960, né? Eu tenho 61 anos, o bom de nascer no ano certo é que você nunca esquece a idade que você tem. Era um ano bissexto. Agora, o mais divertido foi o seguinte, eu brinquei, eu conheci o Pete Best, eu fui cicerone do Pete Best por quase uma semana, e eu brinquei com ele. Um monte de fã fazendo as perguntas mais loucas, que ele não sabia a resposta, eu falei, o que você estava fazendo no dia 13 de agosto de 1960? Ele parou, eu estava indo para a Alemanha, eu falei, exatamente, você foi para a Alemanha e eu nasci. Então, isso que é o legal, os Beatles estavam se tornando Beatles e eu estava nascendo, ou seja, eu comecei junto com eles, né? E o legal é o seguinte, eu comecei a gostar de Beatles naturalmente. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, um deles faleceu, ele era 13 anos mais velho que eu, o outro são 9 anos, e eles traziam discos para casa, e eu, moleque, eu me lembro, isso eu lembro, porque eu tenho os discos até hoje, tinham 2 compactos, para quem não se lembra, o compacto simples e o compacto duplo,
né, vinil, e eu peguei aquele... Meu pai construía toca-discos, que na época se chamava vitrola. Meu pai construía não só os toca-discos, como também as caixas de som. Então, o som era legal. E eu peguei o compacto duplo e coloquei para escutar. E pirei. Era o compacto que tinha Taste of Honey, There's a Place, Do You Want to Know a Secret e Twist and Shout. Quando eu ouvi Twist and Shout, eu fiquei louco e eu tinha 8 anos de idade, né? E o outro tinha Hardest Night e I Should Have Known Better, que também viraram minhas músicas de cabeceira. Então, eu passei a amar os Beatles naturalmente. Não foram meus irmãos que chegaram, escuta isso aqui. Não, eu peguei, botei e gostei. O que eu me lembro do meu irmão me forçando a ver alguma coisa foi quando ele sentou e abriu a capa do Sgt. Pepper's, e eu me lembro de ficar rindo, apontando para o nariz do Ringo e falando, ele é narigudo. A única coisa que eu me lembro do Sgt. Pepper's na época foi isso, de eu ficar rindo, olhando para o nariz do Ringo. E depois eu vi um disquinho, que aí vem também o porquê da Jovem Guarda estar junto na minha vida. Eu vejo um disco também lá dos compactos dos meus irmãos, que também eu peguei para mim, e tinha uns caras vestidos com os terninhos dos Beatles, com uma música que dizia: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Era um disco dos Incríveis e eu também pirei com a música. E até hoje eu sou muito feliz, porque quem me chamava mais atenção era o mais alto deles, que era o Netinho, e eu sou muito amigo do Netinho até hoje. Foi o baterista e é o baterista mais famoso do Brasil e um dos poucos a figurar em capa de revistas, não só no Brasil, como na Itália. Ele realmente era um galã e tocava como toca até hoje muito. Então, eu comecei a curtir Beatles assim. E aí, quando começa a vir a famosa mesada, né, quando você começa a ter a condição de ganhar uma mesada, eu comecei a comprar discos de Beatles. E aí, o primeiro LP que eu comprei foi o Help brasileiro, que é completamente diferente de todas as edições de Help que você encontra pelo mundo. E aí eu comecei. Então, a partir de 1973, com 13 anos, eu comecei a comprar. E logo já tinha os discos brasileiros, comecei aí, isso é muito engraçado. E assim, e o tempo todo saía as pouquíssimas revistas, década de 70, por isso que eu escrevi o livro. Década de 70, no Brasil, era complicado, porque primeiro vivíamos a ditadura militar. Então já existia uma censura, né? O primeiro disco de o John Lennon Plastic Ono Band, foi censurado. Ele não pôde sair no Brasil em 1970, ele ia sair em 1971. Não foi lançado, porque ele tinha palavrões nas músicas e tinha uma música que se chamava Herói da Classe Trabalhadora. Isso nunca poderia ser aceito pelos censores, né? Os mesmos censores que proibiram esse disco deixaram o Sometime in New York City sair 2 anos depois, o que é ridículo. Foram os mesmos censores. Quando mudou do Médici para o Geisel, que foi o outro presidente militar, os novos censores permitiram o Plastic Ono Band sair. Então, ele só foi sair em 74, 75, mais ou menos. Né? Mas as letras sempre foram censuradas no disco. Não existe letra no disco como vem nas edições importadas. Né? Então, eu recortava tudo que saía em revista, jornal, nas pouquíssimas coisas que saíam. E praticamente não saía nada, né? A gente não sabia o que estava acontecendo com os Beatles. Para mim, eles ainda estavam juntos. De repente, eu comecei a ver, tem um disco só de um deles, cadê o outro? Aí eu comecei a ver que eles tinham acabado. Aí meus irmãos falaram, não, eles acabaram, não sei o que e tal. Eu não conseguia entender isso. Aí eu fui comprando, né, a carreira solo também. E aí eu comecei a regular, então eu comprava discos, aí de repente eu descubro uma loja de discos importados. Hoje em dia a gente fala assim, descobri uma loja de disco importado, a maioria das pessoas não entende isso porque a gente compra, né? Vai na Amazon, compra disco, vende fora, mas naquela época era o vinil nacional e no Rio de Janeiro só tinham 2 lojas que tinham vinis importados, que era a Billboard e a Modern Sound em Copacabana. E eu cheguei, e as capas dos discos importados eram um troço completamente louco, né? Os discos americanos. E eu não sei se você colocou esse livro na bibliografia, aquela biografia do Hunter Davis. Não, Ricardo, eu coloquei em português, mas eu vou Tá. falar sobre a Bíblia. Não, porque a versão, a primeira edição dela é em português, né? Do Hunter Davis, o Do Hunter dos Davis, anos 60. aquela dos anos 60 que foi relançada, mas não foi relançada em português, infelizmente. É. Ali eu vejo a discografia no final, eu era moleque, eu comecei a ler isso aí, eu me lembro que devia ser 11, 12 anos. Eu começo a ler, tem uns discos lá que eu nunca vi na minha vida. Peraí, que disco é esse, Please Please Me? With the Beatles?
Beatles for Sale, que músicas são essas? Né? Eu não conhecia as músicas, She's a Woman, onde é que está isso? Né? Sabe, não, até hoje eu lembro, Every Little Thing, nunca tinha saído, eu falei, cara, que músicas são essas? Então, de repente eu chego na loja e vejo uns discos, umas capas muito loucas, e aí peguei um deles e comprei, porque tinha She's a Woman que eu não conhecia. Né? Aí eu comprei, que foi o Beatles 65, o Beatles 65 americano. E quando eu escutei, para mim era um som maravilhoso, era aquela coisa assim que eu cheguei para o meu pai e justifiquei por que eu estava comprando discos de novo das mesmas músicas. E para ele, ele não entendia isso. Aí eu coloquei I Feel Fine, do Help brasileiro, que ela saiu no Help brasileiro, vejam só, e mais numas coletâneas. E botei I Feel Fine desse disco. A diferença é absurda. Ele, não, realmente... Aí ele permitiu que eu gastasse a minha mesada com os mesmos discos. Hoje em dia eu sou o maior crítico, principalmente dessa versão, porque foi o mesmo produtor que vetava os Beatles serem lançados nos Estados Unidos. Quando ele permitiu que os Beatles fossem lançados pela Capitol, ele resolveu reproduzir as músicas colocando o famoso o estéreo sensacional, o surround da Capitol, que é uma porcaria, ele estragou as músicas, né? Mas foi o que me cativou na época. Fazer o quê? Então, durante essa década, eu ficava comprando discos e colecionando as revistas, né? E recortando, vendo jornal, e não vinha praticamente nada. Eu nunca soube que os Beatles se drogavam nos anos 1970, nunca soube que o George Harrison tinha feito uma turnê. Eu sabia que ele tinha perdido a voz gravando Dark Horse, porque eu escutei o disco e falei, cara, o que aconteceu com a voz dele? Né? Eu não sabia, como eu nunca soube que eles viviam se encontrando. Eu nunca soube que o John Lennon e Paul McCartney quase gravaram juntos o disco Venus and Mars. Eu nunca soube de um monte de coisa. O que até hoje me emociona muito foi quando eu estava em Vitória, meu irmão mais velho morava em Vitória, no Espírito Santo, e quando eu estou vindo embora, o ônibus passava, antigamente não existia a terceira ponte, só existia a segunda ponte, para quem conhece Vitória, então o ônibus passava bem em frente a uma série de lojas, e de repente parou no engarrafamento ou no sinal, não lembro, e tinha uma loja de discos. Aí eu fiquei olhando e vejo um disco escrito Ringo. Aí eu olhei assim, cara, parece o Ringo Starr. E o ônibus foi embora, eu não pude ver com mais detalhe. Falei, pô, quando chegar no Rio, vou ver. Esse disco só saiu no Rio de Janeiro quase 3 meses depois. Eu desesperado, cadê aquela capa, cadê aquela capa? E aí eu vejo que os Beatles estão ali. Tem música que estava o Ringo, George Harrison, John Lennon junto, tem Paul McCartney. Falei, cara, que coisa fantástica, eles estão juntos. E no final, o Ringo falando, agradecendo, né, na última música, e fala o nome deles. Na época, eu me lembro que eu fiquei emocionado, dessa, nossa, ele está falando o nome deles e tal, e está se despedindo de mim, né? Está dizendo que é meu amigo, do seu amigo Ringo Starr. Falei, pô, que legal. Então, assim, eu fui crescendo com isso, praticamente um fã. E o que aconteceu foi que você vai crescendo, obviamente, muitas coisas foram mudando, mas eu nunca parei de comprar. Depois passei para os discos pirata. Para quem colecionava Beatles, quando você tem praticamente tudo da coleção normal, você quer o mais. E eu me lembro, com 16 anos, 1970, 15 anos, 75, porque eu ainda estava no Pedro II, estava fazendo ginásio no Pedro II, e tinha um programa de rádio, todo sábado, de 6 às 7 da noite, chamado Cavern Club, apresentado pelo, na época, né, o disc jockey mais famoso que tinha, que era o Big Boy. Né? E ele tinha um programa, esse programa, e de repente ali foi a primeira vez que eu escutei os Beatles tocando ao vivo na minha vida. Uma paperback writer no Japão. Horrorosa, desafinado, mas eles estavam tocando ao vivo, eu nunca tinha escutado. Quando eu cheguei lá naquela loja dos discos importados e vejo primeiro o Hollywood Bowl, depois vejo o do Japão, comprei os dois, obviamente. É duro você escutar os Beatles ao vivo, né? Depois que você escuta no estúdio, mas a partir daí eu comecei a comprar disco pirata, disco pirata, disco pirata, porque aí tem ensaio, show ao vivo, música não lançada. Aí você começa a entrar num outro nível de coleção, num outro nível de pesquisa, como é que eles evoluíam as músicas. Da onde veio a primeira ideia? Aí você vê a importância do George Martin dando os pitacos dele nas músicas. Porque, obviamente, quando eles começaram, eles não tinham conhecimento musical nenhum, eles não tinham erudição nenhuma de música. Eles tocavam o que eles deglutiam da música americana, e isso foi muito legal. Nisso, a Alemanha foi importante para os Beatles. Quando eles voltaram da segunda vez, em 61, eles já perceberam
que, na verdade, entre um e outro, eles fizeram a primeira turnê junto com o Rory Storm, que era a banda que o Ringo participava como baterista. E eles notaram que, quando eles tocavam as músicas, né, entre janeiro e março de 61, eles tocavam umas músicas num show que só eles tocavam, o Rory Storm, logo no dia seguinte, estava tocando também, porque eram músicas fáceis de se copiar. E eles começaram a ficar irritados. Então, como o Paul McCartney trabalhava durante o dia, o John Lennon não, ele ficava só pegando músicas assim, tipo lado B disso, lado B daquilo, músicas as mais loucas de todos os estilos possíveis. Obviamente, escolhendo as melhores para a voz dele, poucas para a voz do Paul McCartney. Mas, e com isso, eles foram criando um repertório que só eles conseguiam tocar. Mas reclamavam também que esse repertório ficava um pouco limitado pelo Pete Best. Eles falavam, o Pete Best é um excelente baterista dentro daquelas músicas que a gente faz, mas ele não mudava o estilo dele, ele não fazia outros estilos de música como o Ringo fazia. Né? Então, isso foi uma coisa que já começou, naquele momento, a irritar. Eles não poderem ousar tanto, porque o Pete Best não queria ousar, ele não saía da zona de conforto dele. Isso vai ficar muito evidente quando eles chegam na Alemanha, vão gravar aquelas músicas em Hamburgo, e o produtor Bert Kaempfer chegou e falou, olha só, o baterista só vai ficar com a caixa, contratempo e um prato de condução. Mais nada. Por quê? Para ele não perder o tempo, para ele não querer mudar o estilo. Por isso que só se escuta aqui, e botou um microfone só. O Pete falou para mim, ele só botou um microfone para pegar minha bateria. Não pegava mais nada, não tinha bumbo, não tinha nada. Então, isso foi uma coisa que os Beatles já começaram, né? Então, essa versatilidade dos Beatles é uma coisa que quando eles chegaram para o George Martin, ele sacou, pô, esses caras não são bobos. Eles criam versões melhores do que as músicas originais. Se a gente for escutar todas as versões que os Beatles fizeram, até as que estão naqueles discos da BBC, são muito melhores que as versões originais. Né? Isso é inegável, a energia deles. E olha que, como o John Lennon falou, o melhor da gente não foi gravado, que era o que foi na Alemanha. E nos discos ele já tem uma energia, se você compara as músicas, é absurda. E o George Martin, o que ele fazia? Ele começou a colocar, essa guitarra não está legal, ele trocava pelo pianinho dele. Aqui, e olha que eles estavam gravando em mono ainda, mas ele não queria espaços vazios, então ele botava um piano, ele começava a botar palmas, ele botava claves, ele botava alguma coisa. Quando eles começaram com as máquinas de 4 canais e começou a fazer um estéreo, aí que ele começou a colorir. Aí já tinha bongô, tinha maraca, aí começou a ter tudo. Pandeiro, dobrava a voz. Para quê? Para as músicas ganharem mais força e, principalmente, as músicas evoluírem musicalmente. As melodias ficaram mais intrincadas, né? As letras ficaram mais elaboradas. Os Beatles foram evoluindo e, eu digo, muito graças a terem o George Martin junto com eles. Vou até adiantar uma coisa, não sei se o Nery vai falar na aula dele, né, na palestra dele, é que os Stones sempre reclamavam como é que os Beatles podiam gravar discos com esta sonoridade naqueles estúdios horrorosos da EMI, quando só tinha a máquina de 2 canais. E a resposta foi George Martin e os seus engenheiros. Né? Essa era a diferença. Tinha o George Martin por trás. E quando os Beatles foram recusados pela Decca, né? Decca Records, e foi muito legal, porque assim que saiu o Please Please Me, o compacto já estava estourando, mandaram uma cópia do compacto lá para o produtor da Decca, que tinha recusado eles. O que você perdeu? Ele ganhou um Please Please Me, que logo em seguida era primeiro lugar. Né? Então, eu falei do George Martin, por quê? Porque eu fiquei muito amigo do George Martin. Eu tive esse projeto que o Rafusa, posso te chamar de Rafusa, né? Não tem problema, não, né? Para mim é Rafusa, não consigo te chamar de Rafael nunca. Né? Então, quando eu fiz aquele projeto, eu fui para a Inglaterra, né? Junto com outro colaborador que eu tinha convidado 3, ficou 1, e nós fomos para a Inglaterra e a ideia era conversar com várias pessoas, conversamos com o Derek Taylor, conversamos com o irmão do Paul McCartney, conversamos com o Bill Harry, que era o editor do Mersey Beat, que foi o jornal que praticamente lançou todo mundo, era amigo dos Beatles, os Beatles estavam em todas as edições do Mersey Beat, e a última pessoa que se conversou foi com o George Martin.
que veio até o nosso hotel, conversou, falou. Isso no ano seguinte, 93, culminou com a vinda dele aqui no Brasil para o Projeto Aquários, tudo aquilo. E durante essa vinda do Projeto Aquários, eu estava morando na Inglaterra. Então, eu vim no mesmo voo que eles e eu fiquei quase que de cicerone da esposa e da filha, porque ele e o filho ficavam direto nos ensaios. Então, por ser biólogo, conhecer o pessoal do Jardim Botânico, acabei levando não só para conhecer o parque, como fomos no setor de pesquisa, né? Eu falei com a minha amiga que era de lá, então elas puderam conhecer, porque elas já adoravam o Kew Gardens, tinham um envolvimento com o Kew Gardens, então fizemos isso. Então, até hoje não, porque infelizmente o George Martin hoje em dia já é um anjo, mas até o final ele sempre me agradecia pelo cuidado e o carinho que eu tive com a família dele, né? E a gente ficou muito amigo, ao ponto de eu sempre chamava, né? Ele era um pouco mais novo que o meu pai. Né? Meu pai nunca chamei de você, nunca chamei pelo nome. Meu pai sempre chamava de pai e senhor. Né? Então eu chamava ele, né? Senhor Martin, senhor George, ele, olha só. Quando ele virou Sir, eu falei, Sir, olha só. Eu sou seu amigo, você vai me chamar de George. Ponto final. Então isso para mim já mostrou a diferença, né? Quando eu ia na Inglaterra, eu fazia uma série de trabalhos lá, eu ia na Inglaterra, falava, vou estar dia tal, semana tal na Inglaterra. Ele saía da cidade que ele estava e marcava comigo lá no Air Studios para a gente se encontrar. Então, cara, isso é muito legal. Eu mandava meus livros para ele, meu livro de biologia, eu escrevi livros sobre oceanografia, e aí ele falou, eu adoro velejar e me dá seus livros. Eu dei o livro da Jovem Guarda para ele e uma cópia para o Paul McCartney. Eu mandei esse primeiro aí dos Beatles para ele e para o Paul McCartney, que eu sei que chegou na mão dele. E quando eu lancei o livro do meu pai na guerra, o George Martin também serviu, serviu acho que na Marinha, e ele falou, cara, não só a minha governanta, como a governanta do meu filho, são brasileiras. Vai sentar aqui do meu lado e vai ficar lendo seus livros para mim. Então, isso é muito legal. Então, eu tive esse contato e pude fazer uma série de perguntas, então pude conhecer uma série de coisas que normalmente não se... Depois eu até vi em algumas reportagens depois, mas quando a gente conversou, isso não tinha saído. Né? Então, muito legal assim, você partir desse ponto. Então, o que começou a me dar a primeira frustração? Chegou 1992 e não existia nenhum livro sobre Beatles no Brasil original. Tinha tradução, mas não existia livro sobre Beatles no Brasil. Aí eu parei, eu me lembro, em 1990, eu pensando, caramba, em 1991, eu falei, ano que vem, 30 anos de Love Me Do, não tem nada. Aí eu bolei o projeto. Né? E aí eu entrei em contato com uma editora que topou, aí eu falei, vou cometer uma loucura. Eu peguei o telefone e liguei para, na época, Iamai Odeon aqui, falei, fomos para a reunião, acabou fazendo parte das comemorações dos 30 anos do Love Me Do, aí mandaram para a Inglaterra, quando voltou, então rolou isso tudo nesse primeiro projeto. Então, o primeiro livro original escrito, claro que não é um livro com minhas histórias sobre Beatles, não, é uma compilação de tudo que existia na época, ele está defasado, óbvio, por isso que esse livro, para mim, ele não existe, passou a existir a partir desse que você tem aí, o Beatlemania, que é quando eu fiz uma atualização absurda de tudo, né? Com muito, inclusive o prefácio dele é do George Martin, isso demonstra também a amizade, você pede para a pessoa prefaciar teu livro, você não manda o livro para a pessoa ler o que está ali, porque a história dessa pessoa está ali dentro, ele não quis nem saber, ele foi e fez o prefácio. Né? Sabendo que eu jamais ia falar qualquer asneira sobre ele. Então, eu fiz esse primeiro livro, tenho um orgulho, porque no ano seguinte eu fui morar na Inglaterra, em 93, por isso que eu vim com ele no voo, e aí eu fui buscar quem eu havia conhecido antes, que foi o Derek Taylor. E ficou muito legal, porque eu morava na cidade de Reading, e ele tinha uma parente, eu não me lembro se era prima, se era tia, eu não me lembro, só que ela morava muito perto de onde eu morava. E aí, às vezes, ele me pedia, você pode levar isso aqui para ela, porque ela tem um negócio lá para mim? Aí eu ia lá, levava para ela e pegava de volta. Então, toda sexta-feira, não todas, mas pelo menos uma por mês, eu ia na Apple e eu entrava tranquilamente, ficava lá com ele, conversando. Eu entrava, o Neil Aspinall, que ficou sendo CEO até falecer, Neil Aspinall, que é pai do Rogue Best, né, o irmão do Pete Best. O Neil Aspinall olhava só para mim da sala dele, tipo, quem é esse cara? Né? Não falava comigo.
E até que teve o projeto do George Martin, aí eu estou lá e, de repente, chega alguém em cima do meu ombro, eu estou lá na sala do Derek Taylor, a gente sempre ia para a salinha dele lá no fundo, ele me mostrava, eu via as provas do Live at BBC, né, o primeiro BBC, ele me mostrou as provas fotográficas que ainda ia sair o CD, e começou a me falar sobre um projeto que eles iam fazer, eu vi até tipo CD demo, né? Tinha umas 8 ou 9 músicas ali que eu não fiquei olhando. Isso era a grande vantagem de você já não chegar como um fã. Eu cheguei como um amigo, não cheguei como jornalista, como nada. Eu nunca tirei uma foto lá dentro, eu nunca fiz nada. E aquelas músicas ali eram as que já iam começar a pensar para fazer o projeto Anthology. Então, muito provavelmente ali já estava Free as a Bird, então, tinham 8 ou 9 músicas ali. Não me perguntem quais são, não sei, não tenho ideia. Se soubesse, nem por tortura eu falaria, porque essa é a grande diferença, né, entre eu e muitos loucos pelo mundo. Não é porque eu tirei uma foto que eu vou dizer que eu sou amigo íntimo e que eu tenho projetos mirabolantes e absurdos com o meu ídolo. Nunca. Né? Não tenho. Tive projetos mirabolantes que eu conversei dentro da Apple que nunca falei, nunca vou falar para ninguém. Porque as pessoas que estavam conversando comigo morreram. Então, é covardia depois que a pessoa morre você falar alguma coisa. Porque a pessoa não vai te desmentir. Então, eu não falo. Ricardo, você como pesquisador, né, não só dos Beatles, o biólogo, você conhece a metodologia da pesquisa, você conhece o papel do pesquisador em relação ao objeto, e eu acho que a sua fala que você está colocando agora tem muito a ver com essa colocação, né, que você faz em relação ao objeto. Né? O pesquisador não é amigo do objeto. Na verdade, ele precisa ter um certo distanciamento. E, na medida que você se coloca nessa posição, né, você só tem a ganhar. Né? Você não vai perder nunca. Porque se você se compromete com a pesquisa, se você se compromete com a informação, se você mantém esse distanciamento, que é óbvio que teu coração batia forte sempre que você entrava na Apple, eu não tenho dúvida. Né? Você pode argumentar e corroborar. Ainda tem mais coisa para falar, sim, o coração saiu pela boca. Pois é, então, mas você como pesquisador, né, você mantém esse caráter, né, de distanciamento do objeto, e isso também para o objeto, que no caso, né, não é um oceano, não é uma planta, mas são pessoas também, e isso funciona muito bem para a pessoa, porque ela vê aquele cara ali, ele é um cara sério, ele é um cara que tem uma postura de pesquisador, ele não está aqui me bajulando, ele não está aqui querendo se aproveitar da oportunidade, ele está aqui fazendo uma coisa séria, né? E toda essa postura favoreceu, acho que, na sua carreira de pesquisador, não tenho dúvida. Imagina que pessoas que eram, né? Não era qualquer pessoa, era um Neil Aspinall, era um Derek Taylor e depois as outras pessoas que eu vou falar. Então, eu tinha esse cuidado de realmente, sabe, ao ponto dessa confiança existir, que teve um dia que eu cheguei, toquei lá a campainha, a secretária me atendeu e eu perguntei, eu trouxe uma encomenda para o Derek, que era lá da parente dele. Ele não está. Eu falei, tá, então eu vou deixar aqui na caixinha de correio. Ela falou, não, você pode subir. Então, assim, eu tinha uma carta branca para subir. Eu cheguei lá no andar, entreguei para ela, eu fiquei conversando com ela um pouco. Não tinha ninguém na Apple nesse dia. E me permitiu subir. Por quê? Porque eu não ficava tirando foto, eu não ficava enchendo o saco, eu não era um fã. Né? E no último dia que eu fui, assim, quando voltei do projeto do George Martin, eu estou lá conversando com o Derek, levei um monte de revistas, jornais, tudo para ele. Chega alguém em cima do meu ombro e pergunta, você quer um chá? Aí eu olho, é o Neil Aspinall. Aí eu virei, ué, você agora fala comigo? Ele falou, agora eu sei que você é um cara legal. Então, assim, eu quebrei aquela barreira que, óbvio, eles têm que ter. A vida toda eles foram usados por todo mundo. E o cara sacou que o George Martin também falou muita coisa. Então, assim, tipo, você é um cara legal. Na última vez que eu fui, pela primeira vez, o Derek Taylor chegou na porta para me receber. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Ele nunca vem na porta. Aí ele falou para mim, olha, vamos lá para a minha sala, você para ali em frente do escritório, não era o escritório do Derek, tinha um outro escritório do lado, diz alô e vamos lá para o meu escritório. Eu falei, tá, tudo bem.
Quando eu chego na porta e olho para o lado, está o George e o Ringo. Aí eu não consigo, eu digo, oh. Eles falam alô e eu vou para a sala do Derek Taylor. Estavam os dois ali dentro, com o Neil Armstrong. Eu conversei um pouco com o Derek e falou, vamos sair para deixar eles à vontade, vamos conversar dos projetos e tal. Aí a gente saiu. Então, assim, é complicado você dar de cara com o ídolo, assim, né? De repente eu dou de cara com os dois ali. Nós estamos falando dos dois discutindo o projeto Anthology, antes de começar a existir isso. Estou falando que isso foi em janeiro de 1993, 94, quando eu voltei. Né? Em janeiro, foi a última sexta-feira que eu fiquei lá. Então, existia esse buraco de informações, existia essa falta de tudo. Eu fiz o primeiro livro, mas e os anos 70? O que tem nos anos 70? Não tem, sabe? E aí, um belo dia, isso sempre acontece, primeiro eu fiz o livro da Jovem Guarda para tentar seguir a linha do tempo, né? Eu sou muito ligado, assim, eu sou biólogo, eu sou muito ligado àquela estrutura que você tem que seguir no teu trabalho. E como historiador, porque eu faço não só o livro dos Beatles, fiz Jovem Guarda, fiz a história do meu pai na Segunda Guerra, se eu não seguir uma linha do tempo, eu me sinto assim, deve ser toque, mas eu tenho que seguir a linha do tempo. Então, o que acontece? O que o meu mundo se ligou muito com a Elise Bravo foi, primeiro, graças ao nosso falecido, não gosto de falar falecido, mas o nosso saudoso amigo Lula, né, o Luiz Tiribás, ele tinha aquelas exibições de vídeo, o famoso Hello Goodbye, onde nós assistimos em primeira mão, e anos depois aqui vamos ver de novo, vídeos, clipes, coisas dos Beatles que ninguém conhecia. E ele colocava, era sempre em teatro, ou seja, telão, a gente ficava enlouquecido, parecia que a gente estava vendo o show. E eram coisas que hoje, para a gente, é banal, mas, cara, ver aquela Revolution, né, ao vivo, com eles fazendo o vocal da Revolution 1 do LP, eu troço louco, assim, a gente amava ver aquilo. E ali eu conheci a Ricardo, Lise. desculpa te interromper, Não, claro. mas eu já contei a história em 1990, no Ginásio do América. Você lembra? Quando eles comemoraram lá do Hello Goodbye. Esse foi um dos que eu não fui, já era um dos últimos já. Pois é, então, em Eu não fui nesse. Eu não fui em 90, eu fui lá no Ginásio do América, eu vi o vídeo do Lula, e depois eu já contei essa história para eles, e depois eu fui lá no Lula, eu falei, eu quero ter essa fita de qualquer jeito. E o Lula falou, ó, ele me deu um preço lá para cima, para eu não ter, né? Para não ter, claro. Pô, mas ele olhou para aquela criança de 15 anos, aí eu enchendo o saco lá, pô, mas eu nunca vi os Beatles se mexendo, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Aí ele botou, aí ele falou, tá bom, então, se você pagar isso, que não era aquele preço impossível, mas era um preço altíssimo, né, eu faço uma cópia para você. Aí eu combinei com ele, eu falei, eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu tenho na vida do mundo e fui lá no Jardim Botânico, naquela época ele morava lá no mesmo prédio da Lise, né, na Lopes Quintas, e fui lá na casa dele pegar aquela fita, botei aquela fita na mochila, voltei para casa e falei, ó, eu morro, mas ninguém leva essa mochila. Leva todo o meu dinheiro, que você já não tinha leva mais. Tudo, leva a minha você já não tinha mais, mas exatamente. me deixa a fita. Exatamente. E foi aí que eu conheci a Lise, no Hello Goodbye de 82, se eu não me engano, que foi no Teatro Ipanema. Foi quando eu conheci a Lise na fila. E ficamos amigos ali, assim, amigos. Conheci a Lise ali, em 82. Depois teve Hello Goodbye no Teatro da Galeria, no Flamengo. E eu ficava assim, eu chegava na primeira sessão, ficava até a última. E numa delas chegou, na época estava muito louca, a Ângela Rorô. Cara, a Ângela Rorô sentou na galeria, ela gritava, ela berrava quando apareceu os Beatles. Tipo assim, a gente não conseguia nem mais ouvir o que estava acontecendo por causa dos gritos dela. Ela estava enlouquecida, porque era uma coisa muito forte para a gente. Então, eu conheci a Lise. Por que eu estou falando da Lise? Porque quando chegou em 98, 98 para 99, foi quando eu tive o meu primeiro câncer, comecei a me tratar em 99, então era uma cirurgia atrás da outra, e aí eu estava com a ideia de fazer um livro sobre a Jovem Guarda. Por que sobre a Jovem Guarda? Porque eu pensei, já escrevi um livro sobre Beatles, já escrevi um livro sobre aquários marinhos. E tem a Jovem Guarda, que eu comecei a curtir por causa de Beatles, e eles são
maltratados, o pessoal diz que eles são alienados, porque eles nunca se engajaram nas músicas de protesto, e, na verdade, é porque eles são suburbanos e porque eles fazem mais sucesso que os garotos da Zona Sul, que têm conhecimento musical. Como é que podem os suburbanos, que só sabem 3 acordes, estar em todas as capas de revista e nós não? Né? Na verdade, era isso. O Ricardo, eu queria até aproveitar, né, já que a gente está falando de fã, que você aprofundasse só um pouquinho mais, a gente está com o tempo já próximo lá do nosso horário, mas que você se aprofundasse só um pouquinho mais nessa questão do fã, né, da Jovem Guarda, né? Como você bem disse, né, a turma da Jovem Guarda ela foi muito discriminada no Brasil, né? Principalmente aqui no Rio, né, por essa questão aí, né, de tocar. Eles eram reis aqui lá da Tijuca, né? Ali no Colômbia, no cinema que tinha ali na Rua do Matoso. Isso, eles começaram, aqui no Rio de Janeiro, começaram na Tijuca, mas depois os grandes grupos mesmo vieram do Lins, né? Renato e seus Buquetes, Golden Boys, ali pelaquela região, os Fevers. Então, a galera começou ali. O Roberto morava no Lins, o Erasmo morava na Tijuca, né? Então, começou isso. E lá em São Paulo também. Agora, isso tudo era muito ligado ao rock dos anos 50. Ainda não tinha nada a ver com Beatles. Tanto que o Erasmo, nesse segundo livro, né, que eu escrevi, o do 70, 80, ele fez o prefácio e ele fala: eu não era fã dos Beatles, eu era contemporâneo dos Beatles. Então, a gente brigava com eles, porque as meninas só queriam saber de Beatles e não queriam saber da gente. Né? Então, eles fizeram uma música para combater os Beatles, ele e o Renato Barros, que foi a Beatlemania. Vamos acabar com esses cabeludos, chamar eles para briga, né? Que eles ficaram divertidos. Então, o Erasmo fala disso. E é legal porque é exatamente isso. Se a gente for analisar que nós estávamos na ditadura, então tinha pouca entrada para a juventude chegar nos discos, praticamente ninguém sabia inglês, ou seja, não se conheciam as letras. Qual foi a grande vantagem também da Jovem Guarda, certo ou errado? As versões, que não tinham absolutamente nada a ver com as letras, né? Mas era a maneira dos fãs brasileiros cantarem as músicas dos seus ídolos em português. O Renato Barros falou: cara, como é que eu vou tocar para o dia seguinte I Should Have Known Better se eu não sei inglês? Eu vou cantar tudo horrível. Aí ele fez uma letra chamada Menina Linda, né? Que vendeu mais do que esse compacto que eu tinha dos Beatles, do Hard Day's Night com I Should Have Known Better. Vendeu muito mais. E as pessoas pensavam que os Beatles fizeram uma versão da música do Renato e seus Buquetes, porque só se tocava a música do Renato e seus Buquetes, né? E assim foi várias músicas. Então, era maneira. Então, nunca se vendeu tanto disco para a garotada. Todo mundo comprava. E era assim. Saiu o compacto, saíam 3 compactos duplos e o LP. Ou seja, você, dependendo da sua mesada, você podia ter ou o LP todo, ou ia comprando aos poucos nos compactos duplos, que chegava nas músicas todas, ou comprava só compacto. Então, os produtos para fã eram muito trabalhados. As gravadoras faziam isso. Era um monte de compacto duplo, e fora as revistas. Tudo voltado para esse consumo louco de fãs que a Jovem Guarda propiciou. Nenhum outro estilo musical, não tinha uma revista só especializada em samba, ou bossa nova, ou foxtrot, ou tchá-tchá-tchá, ou seja o que fosse. Tinha revistas de rock, tinha revistas falando disso. E teve o programa Jovem Guarda, que aí se passou a chamar esse rock brasileiro, que em um determinado momento, quando os Beatles vieram com o filme, né, o Hard Day's Night, que aqui ganhou o singelo nome dos Reis do Iê, 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 porque é por causa do Stilovsky, né? Então o disco tem o nome, não é Iê, 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 porque a música é Iê, 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 né? E no disco está escrito com acento agudo, não está com acento circunflexo. Então é Iê, Iê, Iê. E passou a se chamar Iê, Iê, Iê por um tempo e depois virou Jovem Guarda. E são duas coisas diferentes. O que se chama de movimento Jovem Guarda e o programa Jovem Guarda são duas coisas diferentes. Tem muita gente que nunca botou o pé no programa e que é do movimento Jovem Guarda, mas não é, vieram depois, seja o que for. Mas, assim, a Jovem Guarda tem essa importância para fã, para colecionador, para todo mundo, porque eles deram voz, eles deram imagem. Tinha um programa que era líder de audiência, começou a ter em todas as capitais ao vivo, quando veio o videotape, quando começou a ter fitas de videotape, o programa seguia para todas as capitais do Brasil. Ou seja, foi uma coisa de massa. A Jovem Guarda foi música jovem de massa. Mas, em plena ditadura militar, eles não cantavam músicas de protesto. E isso ficou. Agora, vários
artistas da Jovem Guarda, que eram compositores, tiveram músicas censuradas e ninguém nunca soube. Várias músicas eram censuradas. E a própria maneira deles se apresentarem, as roupas. Vanderleia tinha roupas que eram um escândalo. O próprio Roberto Urach fala, pelo amor de Deus, abaixe essa saia, porque isso daí, já sabe, já está no teu pescoço a tua saia. Né? Eles tinham esse cuidado, porque era uma coisa. A Silvinha Araújo, ela começou tocando guitarra. Ela falou, eu parei de tocar guitarra porque estava estragando a minha unha. Eu era menina, né? Menina não pode ter a unha estragada, mas ela tocava guitarra. Com uma voz maravilhosa, depois virou cantora de jingles famosíssima. A voz dela era um doce de voz. E ela começou com guitarra. Então, assim, várias mulheres vieram nessa esteira. Então, teve tudo isso. Meninas podendo cantar, né? Grupos vocais. Os Golden Boys, até hoje, são o melhor grupo vocal do Brasil. Até hoje, o pessoal quer que eles cantem. Infelizmente, 2 já viraram anjo, mas como a família é imensa, o Mário, que era do Trio Esperança, agora está com os Golden Boys, com os outros irmãos, e continua tendo Trio Esperança, ou seja, é uma coisa doida, eles gravavam vocais para todo mundo. Então, a juventude teve então, essa coisa assim, eu acho até que mais que Beatles durante os anos 60 foi Jovem Guarda. Os Beatles ali em seguida. Acho que a barreira do idioma foi grande por causa disso, mas o ritmo era super contagiante. Agora, a Jovem Guarda vendia mais disco que os Beatles no Brasil, isso é inegável. Né? Quando chega os anos 1970, aí não. Aí a Jovem Guarda foi taxada totalmente de alienada, a Jovem Guarda foi enterrada, sepultada e não se falava mais dela. Por isso que eu resolvi escrever um livro sobre a Jovem Guarda, que eu falei, cara, né, eu já estava doente. Falei, pô, os caras fazem parte da história do Brasil. Então, o livro que eu fiz, voltando para essa parte de contextualizar tudo, eu fiz um livro sobre a Jovem Guarda, mas eu contextualizei dentro da história do Brasil e dentro da história mundial. O livro tem várias linhas de leitura. Você tem várias maneiras de ler o livro, vertical, horizontal, como você quiser. Né? E quem editou o meu primeiro livro sobre a Jovem Guarda foi a Anise Bravo. Ela tinha uma editora na época. Então, nossa amizade se fortaleceu até hoje. Somos amigos até hoje, já são 40 anos de amizade. Né? A Lise tem uma história maravilhosa dentro dos Beatles. E com esse livro que eu resolvi fazer dos anos 70, é que eu mergulhei mesmo na pesquisa, aí já assim, como aquele fã órfão de informação, que não tinha, eu só tinha os discos, mas não conhecia a história por trás dos discos, ou por trás da vida deles, e querendo trazer as verdades e desmistificar as mentiras, principalmente depois do falecimento de John Lennon. E aí eu fiz realmente o que eu julgo, eu acredito que esse livro que eu lancei, eu ouso dizer que, em termos de compilação no Brasil, é inédito, não tem nada parecido com isso, onde eu busco falar absolutamente tudo, sem fofocas, sem mexerico da candinha, nada disso, né? Trazer qual foi a história deles e mostrar, ó, os caras se drogavam para caramba, ó, os caras estavam com processo, o Jorge Harrison realmente plagiou, e olha só, aconteceu isso aqui, John Lennon foi roubado, e muitas, muitas coisas. E, principalmente, quando o John e o Paul iam gravar juntos. Quando os Beatles assinam o papel que acabou os Beatles, é quando eles se uniram mais. Eles já não tinham mais aquele peso daquela obrigação de os 4 terem que fazer tudo juntos. Aí eles ficaram com vontade de fazer coisas juntos. Só que, com o roubo das fitas lá do disco Rock and Roll do Lennon, ele acabou não indo gravar em Nova Orleans o disco Venus and Mars com Paul. Isso é uma enorme pena. E em 1908, Ricardo, desculpa, você pode mostrar o livro aí para a galera? Porque... Eu sabia que você ia pedir isso. É esse aqui. 1970 a 1980, né? Que a editora sou eu, e a melhor maneira de encontrá-lo é na Livraria da Travessa, seja no site, seja nas lojas físicas, ou comigo mesmo, ou em alguns outros sites, mas assim, a Travessa está fazendo um trabalho legal e eu atendo o Brasil inteiro. E a grande preocupação quando veio essa pandemia louca, né, eu lancei o livro um pouco antes da pandemia, e quando veio a pandemia, eu derrubei o preço dele para garantir que as pessoas pudessem comprar. O livro custava R$70 e eu derrubei para 40. Porque com frete, esse livro pesa 1,5 kg. Com frete, ele ia a R$100. Então, não é legal. Eu pensei, eu comprando o livro. Então, eu baixei, hoje em dia, com frete, ele fica por R$60. É mais acessível. E os 2 meios te permitem comprar parcelado e tal. Enfim, foi a maneira que eu busquei de poder levar o livro para as pessoas.
e já me perguntaram, e eu disse, sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o 80-90, vou fazer o 90-2000 e vou até onde tiver assunto, onde tiver alguém que queira ler. Não, não tem jeito. O fã não consegue deixar de amar os Beatles, eu não paro. Né? A minha dissertação de mestrado, no final, ninguém entendeu, mas no final eu agradeço. Queria agradecer a João, Paulo, Jorge e Ricardo, né? Que me acompanham a minha vida toda. Éramos 4. E a mensagem que tem na tese foi uma parte da A Wait on the Wall, do George Harrison. Então, assim, os Beatles estão na minha vida, não tem jeito. Vão estar sempre, por mais que me critiquem, por mais que falem, né? Por mais que digam que eu invento histórias. Eu falei, não invento. O que eu conto, eu vivi ou eu li. Eu jamais vou trazer uma notícia, tipo assim, como é que a tua memória pode estar boa até hoje? Graças a Deus, para as coisas boas eu me lembro, as coisas ruins eu procuro esquecer. Né? Mas, assim, eu acho que esse é o papel que a gente, como pesquisador, como escritor, é saber separar, porque a palavra fã vem do fanático, né? E eu gosto muito de separar o fã do fanático, porque o fanático é perigoso, né? Foi um fanático que matou John Lennon, né? Aquilo não foi um fã, foi um fanático que esfaqueou George Harrison, aquilo não era um fã, mas a palavra derivou. Então, veja como foi o bitomaníaco. Por que veio essa palavra bitomania? Os jornais ingleses não sabiam descrever aquela loucura. Então, a bitomania era uma loucura, era um acesso de loucura que a juventude tinha, principalmente as meninas. Então, o próprio termo bitomania vem de uma coisa de loucura. Então, a gente tem que botar o pé no chão e saber conduzir as coisas, porque é complicado, mas... Exatamente, Ricardo. Você fala muito bem, a gente já estudou aqui, já tem até no PDF da nossa aula, né, esse termo musicomania, ele vai surgir lá atrás a partir de um estudo psicológico, né? Quando as pessoas começaram, né, a consumir, né, já na época vitoriana, elas começaram a consumir e se apaixonar pelos seus ídolos e largavam a vida, iam viajar para acompanhar, né? Na época não tinha ainda acesso a a música em estado de mídia, então elas se apaixonavam pelos cantores, compravam partituras e ficavam tocando, acompanhavam os cantores. Então, né, foi esse termo musicomania, ele surge de um movimento de uma análise psicológica da ciência, né? Por que aquelas pessoas elas atingem esse estado alterado, né, de consciência e são capazes de cometer loucuras por causa do seu objeto de fã, né, dos seus ídolos. E a bitomania é exatamente isso, é pegar... Eles só tiraram lá o musicomania e botaram bitomania, porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu. Eu só divirjo de você de falar que, por causa do objeto, elas ficaram assim, não. Né? O objeto simplesmente disparou alguma coisa que já tem dentro dela. Sim, óbvio, já está dentro dela. Né? Então, isso só... Eu acho que isso, na verdade, tira as inibições. Aquela música tira... Principalmente a música dos Beatles. A música dos Beatles, qualquer criança que escuta Beatles gosta de saída. Por quê? Porque são acordes maiores. Poucas músicas dos Beatles eram acordes menores, né? Que te levam assim, a uma maior depressão. Help ia ter acordes menores e George Martin. Não faça isso, que vai ter fã se suicidando. Que a letra da Help é a coisa mais depressiva da face da Terra. Então, ela virou uma música que todo mundo até... Ah, que música bobinha. Bobinha não, cara, vai ver a letra. Então, é assim, eu acho que os Beatles têm essa capacidade de trazer um estado de tamanho e no momento que eles chegaram. A gente tem que lembrar o seguinte, por que não existem Beatles de novo e nunca vai existir? Para existir, nem a pandemia está fazendo o que as guerras fizeram. Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 50, toda a juventude ficou mudada, não existia nada para a juventude, o mundo estava triste. Por que os Beatles fizeram sucesso nos Estados Unidos? O Kennedy tinha acabado de ser assassinado. A imprensa só dava notícia triste. De repente, chegam os Beatles com aquela alegria. E qual foi a grande sacada dos Beatles? Para a gente chegar nos Estados Unidos, a imprensa tem que estar com a gente. Mete todo mundo no ônibus, no trem com a gente, vão ficar seguindo a gente. Quando fizeram a primeira turnê nos Estados Unidos, todo mundo no avião. Até porque, no mesmo hotel, para quê? Tudo que a gente fizer de besteira, eles não vão falar, porque eles estão juntos. Exatamente foi isso. Eles participavam de tudo que acontecia.
nos aviões, nos hotéis, em tudo. E a imprensa ficou acompanhando. Eu tenho um livro aqui que mostra o dia a dia de tudo. Então, isso é muito legal, Tem um porque documentário também, né? tem. Westworld. Aquele documentário foi a grande sacação do Brian Epstein. O Brian junto, obviamente, com a TV inglesa, de contratar exatamente aqueles irmãos que eram grandes cineastas. Eles fizeram um trabalho com aquele First US Visit, não só o oficial, como depois o extra que tem, que aquilo levou ao Hardest Night. O Hardest Night nada mais é que aquele filme deles levado para a tela como história. E é muito legal, porque você acompanha como eles eram. Essa é a diferença dos Beatles. Então, não dá para ter Beatles de novo, porque, apesar de serem humildes, lá do norte da Inglaterra, eles eram considerados caipiras na Inglaterra, eles tinham educação. Por mais humildes, até o Ringo, porque era o mais humilde de todos, eles tinham educação, sabiam se comportar, souberam ficar famosos. Se drogaram? Drogaram, mas nunca fizeram metade das besteiras que muitos outros artistas de condição muito melhor passaram a fazer. Eles nunca quebraram até, nunca deram um tiro, nunca fizeram loucuras desse tipo. A única loucura que eles fizeram foi com eles mesmos. Né? Isso é legal. O respeito, assim, a gente está falando de fã, o respeito que eles tinham pelos fãs era um troço louco. Você não conhece nenhuma história de baixaria dos Beatles com as fãs. Claro que eles namoravam, nos Estados Unidos, com certeza eles namoravam, mas na Inglaterra, não. E, principalmente, quando eles pararam de se apresentar ao vivo e só ficaram gravando, os relatos do livro da Lizzie mostram exatamente o respeito que eles tinham pelas meninas. Elas ficavam ali na porta de Abbey Road, dia após dia, durante a noite. Nunca rolou nenhuma, a Lizzie falava, nunca rolou nenhuma baixaria, nunca, muito pelo contrário, se preocupava. O George oferecia carona para elas irem para casa. Pô, entra aqui, dá uma carona, porque está muito tarde, está frio. A preocupação deles, o respeito que eles tinham com as fãs, sempre tiveram, como tinham um respeito por todas as etnias e tudo. Os caras eram diferenciados. Acho que é por isso que a gente está aqui, 60 anos depois, falando deles. Eles eram diferenciados. Eu não consigo ver nenhum artista que chegue perto musicalmente, pessoalmente, principalmente da maneira como eles se comportam com as pessoas. Não dá para explicar, é loucura. Ô, Ricardo, aproveita. Olha o fã falando. Eu aproveito essa sua última fala para a gente agradeço muito aí, né, a sua presença na nossa aula e sua palestra foi maravilhosa aí, as suas colocações, o seu posicionamento. Você também é um cara que demonstra todo esse respeito e gentileza, como você acabou de narrar aí dos Beatles. E agradeço muito a sua presença, né, aqui conosco. Foi um prazer imenso, viu, recebê-lo. Não, eu gosto muito, porque o sobrenome já diz, né? Eu adoro falar, né? Eu fico aqui segurando as mãos, né? Italiano adora falar. Eu gosto muito de ler e gosto muito de falar. Então, e é legal quando você fala para quem quer escutar, porque também, cara, a minha vida, isso é outra coisa que o fã sofre quando você vai falar com os amigos e ninguém suporta porque ninguém gosta daquilo que você gosta. Então é complicado, né? Eu tive esposa que não suportava Beatles, foi a pior coisa do mundo que passou pela minha vida, foi uma esposa que não gostava de Beatles, porque é complicado, cara. Como é que você vai dialogar e como é que vai entender a tua vida? É muito complicado, né? Então, assim, é legal, eu gosto muito de falar, né? Eu adoro a minha profissão, biologia, desde criança, né? Eu adoro peixe, agora eu trabalho com restauração de floresta, e eu amo muito isso agora. Beatles está num outro, não vou falar um outro patamar, porque meu time é outro, então não é outro patamar, eu não sou desse time. Mas... Agradeço. Turma, o Ricardo ele também tem um projeto muito legal, que é um podcast, né, que ele produz. Sim. Como ele acabou de falar, que ele gosta muito de falar, o podcast dele também, 60 minutos de Beatlemania. Quem quiser acompanhar, ele está sempre trazendo coisas legais, interessantíssimas. É até legal você... Deixa eu só te cortar, porque o podcast sofreu um grande problema. Eu tinha 24 episódios do podcast em português e teve uma falha catastrófica no servidor. Eu estou botando tudo no ar de novo. Então, eu cheguei ao 5º e comecei a fazer também em espanhol, porque eu estou com uma rede de países que eu estou
junto com eles, né? Então tem uma rede, então eu estou fazendo um podcast em espanhol exclusivo para eles, com conteúdo até diferente, que está no 4º episódio. E isso está em Spotify, está no iTunes, está em todas as plataformas de podcast, ele está lá, os 60 Minutos de Bitomania, nos dois idiomas, e eu tenho o programa de rádio, também chamado de 60 Minutos de Bitomania, que é todo sábado no horário sagrado do Big Boy, de 6 às 7 da noite. E nesse programa também, o desse sábado, inclusive, ele é todo voltado para Iberoamérica, né, que eu chamo de Iberoamérica, que são os que falam espanhol e português. Latinoamérica vai colocar também o que o francês queria, né? Não tem nada a ver, não tem nenhum país que fale francês para ouvir meu programa. Então, o pessoal da Iberoamérica, Latinoamérica, como quiser chamar, que me mandaram várias versões de grupos locais fazendo versões próprias, como tem aqui no Brasil, não seguindo o cover de Beatles, mas versões. Então, isso é muito legal ver como é que os fãs também criam em cima da música dos Beatles. Então, esse programa desse sábado vai ter essas versões e vai ter músicas que fizeram sucesso em todos esses países aqui da nossa América. E é legal. E depois eu boto o link, o programa é na Rádio LAN, e depois eu passo o link para você e você passa para os alunos. É muito Com legal. Todo certeza. sábado. Já vai ser o 21º programa. Já. Muito obrigado. Então, galera, estão todos convidados aí para continuar esse contato com o Ricardo. E, mais uma vez, agradeço. Muito Eu que obrigado. agradeço.